Meu querido irmão, minha querida irmã, nós já estamos no segundo domingo da Quaresma e, é claro, nesse domingo da Quaresma nós meditaríamos sobre a transfiguração de Jesus. É o que a liturgia traz para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. Só que como é um evangelho bem conhecido, a transfiguração de Jesus, Jesus que já revela de modo antecipado para os seus discípulos como ele seria após a cruz, que seria a sua ressurreição, para encorajar os seus discípulos a irem até o fim, a permanecerem até o fim, que depois da sua morte ele ressuscitaria, depois daquilo que os discípulos veriam na cruz, o seu corpo seria glorioso, como eles estariam vendo ali na transfiguração. Então, diante de tudo isso, um evangelho conhecido já por nós, eu já falei nos outros anos sobre a transfiguração de Jesus. Esse ano, nessa liturgia, eu gostaria de ficar com vocês na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, nos seus versículos de 5 a 12, 17 a 18, para falar da aliança de Deus com Abraão, uma aliança que acontece em Jesus Cristo. O que vai acontecer na sexta-feira da paixão, Jesus que morre na cruz, é a aliança de Deus conosco através do seu Filho, uma aliança de paz, uma aliança de reconciliação, uma aliança de salvação, para todo sempre, definitiva. Então Jesus na transfiguração vai antecipar a sua vitória sobre a morte através da transfiguração. E eu quero contemplar isso com vocês na primeira leitura de hoje e falar da aliança aqui nesse contexto de Abraão. Então, leitura do livro do Gênesis, nesse capítulo 15, vai dizer assim: naqueles dias o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma à frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Eu queria falar então desses pequenos detalhes aqui dessa leitura, que às vezes nós lemos e passamos um pouco desapercebido. Vamos lá. A aliança na Sagrada Escritura, o que é uma aliança? É um pacto. É um engajamento, é uma ordem divina com sinais e garantias. Então é sempre Deus que quer fazer uma aliança com seus filhos, Deus que quer fazer uma aliança com seu povo, um pacto, um compromisso, um engajamento com sinais e garantias dessa aliança. Só que toda aliança na Sagrada Escritura, ela tem um sentido de corte, de ruptura, de comer, de sacrifício. Então, uma aliança, ela tem sentido de sangue derramado para que seja uma aliança válida, uma aliança perpétua, uma aliança para sempre, uma aliança com garantia de fidelidade, de solidez, de algo que vai permanecer. Aqui, se nós pegarmos o versículo 9, vai dizer: e o Senhor lhe disse. Quando é o Senhor que diz: traze-me uma novilha de 3 anos, o que significa isso? Significa que a iniciativa aqui é de Deus. A iniciativa aqui não é de Abrão, a iniciativa é de Deus. O Senhor Deus, o versículo 9, o Senhor lhe disse: traze uma novilha. Ou seja,
vai, traze-me uma novilha, significa que Deus está tomando a iniciativa de falar com Abrão e de fazer uma aliança com Abrão. E o versículo 10 vai dizer o seguinte: Abrão trouxe tudo e dividiu os animais. Enfim, aqui o versículo 10, diante da iniciativa de Deus no versículo 9, Abrão obedece a Deus de uma forma rápida, de uma forma concreta. Abrão obedece a Deus de maneira pronta, diante da iniciativa de Deus. Como que era feita essa aliança? Porque nós vemos aqui, Abrão, versículo 10, que dividiu os animais pelo meio. Quando duas pessoas, aqui na Sagrada Escritura, quando duas pessoas contratavam, ou seja, quando duas pessoas faziam uma aliança, elas passavam entre as carnes dos animais sacrificados. Então, sacrificava o animal, matava o animal, dividia o animal no meio, fazia-se um caminho com a metade, uma banda dos animais de um lado e a outra banda dos animais do outro. Então os animais eram partidos no meio, cortados no meio, colocavam a metade de um lado, a metade do outro e se fazia um caminho entre os animais cortados, entre os animais sacrificados. Nossa, padre, mas que horror! Não, isso tinha um grande significado que eu vou explicar agora. Então, os contratantes, as duas partes, as duas pessoas que contraíam essa aliança, passavam entre as carnes dos animais sacrificados e partilhados, e pediam sobre elas a sorte daqueles animais se elas não mantivessem a aliança. Então, quando elas passavam no meio dos animais sacrificados, elas diziam que caiam sobre nós a sorte que caiu sobre esses animais, estrangulados, degolados, cortados no meio, sacrificados, se nós não mantivermos em fidelidade essa aliança um com o outro. Então, ou seja, ao olhar para os animais sacrificados, esquartejados de um lado e do outro do caminho, eles pediam, ou seja, eles garantiam, na verdade, um ao outro fidelidade, para que não acontecesse com aquele que quebrasse a aliança, aquilo que aconteceu com esses animais. Então, a aliança é, em primeiro lugar, um sacrifício sangrento de vítimas ofertadas. Mas aqui nós vemos, olha o que diz: traze-me uma novilha de 3 anos, uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e uma pombinha. São 5 animais. Essas 5 espécies estão lá. Essas 5 espécies são as ofertas dos ricos até a oferta dos pobres. Então, o Senhor está pedindo tudo aquilo que o rico e o pobre pode dar, porque significa que vai ser uma aliança importante. Então traga aquilo que o rico pode trazer e aquilo que o pobre também pode trazer. A minha aliança vai se estender sobre os ricos e também vai se estender sobre os pobres. Só que o versículo 10 vai dizer que dividiu os animais pelo meio, mas não dividiu as aves. As aves não foram divididas, ou seja, quais são essas aves? A rola e a pombinha não foram divididas, mas foram colocadas uma à frente da outra, vai dizer aqui. E não cortou as aves. Existe um rabino chamado Rashi. Esse rabino vai dizer o seguinte, que essa ave, essa pomba, representa o povo de Israel. Representa Israel, que não será cortado, ou seja, vai existir para sempre, porque é o povo escolhido. Lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14, vai falar dessa pomba, ou seja, Israel é considerada essa pomba. Por quê? A liberdade. Deus quer dar, da mesma forma que as aves voam no céu em direção ao céu, assim é o povo escolhido por Deus, que é chamado à liberdade e viver a vida, voar em liberdade em direção aos céus, buscando as coisas do alto, como vai dizer São Paulo, buscai as coisas do alto. Então, ou seja, Israel nunca será cortado, nunca será dividido ao meio, porque existirá para sempre, porque é o povo escolhido, e desse povo escolhido sairia Jesus Cristo. Então, ou seja, não será cortado, existirá para sempre. O versículo 11 vai dizer o seguinte: aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres. Antes da aliança ser concluída, porque colocavam então os animais cortados pelo meio,
e quem estava contratando, quem estava fazendo aliança, os dois deveriam passar então no meio dos animais. Mas antes disso acontecer, aves de rapina vieram e se precipitaram sobre os cadáveres, querendo, vai dizer o versículo 10, né? Mas Abraão as enxotou. Ou seja, queriam devorar os animais sacrificados, mas Abraão as enxotou. É muito interessante essas aves de rapina, porque os padres da igreja, os santos padres, identificam nessas aves de rapina, eles vão dizer que são os movimentos da alma, são os altos e baixos da alma nas tentações. Ou seja, os padres da igreja vão dizer que é a alma que hesita a se dar totalmente sem reservas a Deus. Como vai dizer São Pedro, lá na primeira carta de São Pedro. Vamos ver aqui, primeira carta de São Pedro, de 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Da mesma forma que as aves de rapina queriam devorar os animais sacrificados, o diabo também quer devorar a aliança que Deus quer realizar conosco. Então precisamos estar vigilantes. Então os santos padres vão dizer que são as tentações, as aves de rapina, que querem nos impedir de nos doarmos inteiramente sem reservas a Deus. Só que olha o que diz a Sagrada Escritura. Depois que Abraão enxotou essas aves, as tentações, quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Esse sono, esse torpor, Deus age na noite, Deus age na escuridão para mostrar que Ele é a única luz. É interessante que as grandes alianças na Sagrada Escritura se deram através de um grande sono. Quando o homem dormia, no profundo sono, aconteceu as grandes alianças. Os padres da igreja vão falar de 3 sonos na Sagrada Escritura. Eles falam do sono de Adão que dormiu, e quando ele dormiu, nasceu uma grande aliança que Deus fez com ele, e essa aliança foi o nascimento de Eva. Abrão dormiu e nasce essa grande aliança que Deus vai fazer com ele e com todos os povos em Abraão, ele que se torna o pai da fé. E depois nós vamos ver, já na transfiguração de Jesus, essa antecipação da sua ressurreição, Jesus também, o grande sono de Jesus na cruz, e do seu lado vai nascer então a igreja. Todas as vezes que o homem dorme, nasce, Deus faz com ele essa grande aliança, para que ele não intervenha, para que ele não atrapalhe o projeto de Deus. E Jesus, então, o último que vem contrair conosco a grande aliança, Jesus que morre na cruz, o sono de Jesus na cruz, e nasce a igreja, o povo de Deus, o novo povo de Deus, que não será cortado, que existirá para sempre, como o antigo Israel. E para terminar aqui o nosso detalhe dessa leitura, eu queria trazer um detalhe muito importante para você. Eu disse que toda aliança feita entre duas pessoas, num pacto normal, entre duas pessoas iguais, elas dividiam os animais e elas deveriam passar ao mesmo tempo entre os animais. Então os animais estão divididos um de um lado e do outro, e as duas passam ao mesmo tempo no meio dos animais. Só que aqui é muito interessante, olha, versículo 17. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Se eram duas pessoas fazendo aliança, não deveriam ser elas que deveriam passar entre os animais divididos? No caso aqui, não deveria ser Abrão e o próprio Deus que deveria passar no meio dos animais? Geralmente a aliança era feita assim, mas Deus deu um sono para Abrão, e o que passa entre os animais? Vai passar então, vai dizer a Escritura, um braseiro fumegante e uma tocha de fogo. Isso significa que aqui é Deus que faz o pacto com o homem. Enquanto Abrão dorme, Deus passa 2 vezes no meio dos animais. O homem não passa. Aqui é Deus que vai passar 2 vezes no meio dos animais. Uma por ele e a outra pelo próprio homem. É isso que nós vemos aqui em Gênesis 15, 17. Olha, quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro e uma tocha.
que passaram por entre os animais. Então Deus passa por ele, porque é Deus que está fazendo aliança com o homem, e depois é Deus que passa no lugar também do homem. Mas por que isso? Por que o homem não passa? Porque existe fidelidade entre homens, entre dois iguais. Se eu faço uma aliança com você e nós passamos entre os animais, nós somos iguais. Então eu posso contrair uma aliança contigo agora e manter fidelidade. Agora, como que o homem pode fazer uma aliança com Deus e ser fiel a Deus? Nunca, porque não são dois iguais. Aqui está sendo uma aliança entre o Criador e a criatura, e o homem nunca vai ser fiel a uma aliança com o Criador, e Deus sabe disso. E Deus, sabendo que o homem seria incapaz de ser fiel e que cairia sobre o homem a sorte dos animais esquartejados, então é Deus que se coloca no lugar do homem e se engaja, se compromete no nosso lugar. E como que Deus vai se comprometer no nosso lugar para que nós não soframos a sorte da infidelidade na aliança com Ele? Porque mesmo diante da nossa infidelidade, diz a Bíblia que Deus permanece fiel. Deus pode fazer aliança conosco. Somos nós que somos incapazes de permanecermos fiéis à aliança com Deus. Então, sabendo disso, é Deus que se compromete da sua parte e Deus se compromete também na nossa parte. Olha que interessante. Ele se compromete, então o homem é incapaz de se comprometer com Deus, de ser seu parceiro na aliança. Então Deus se compromete. Esse sono é um ato de misericórdia de Deus. O homem só pode se comprometer se apoiando na fidelidade de Deus. Nós só podemos nos comprometer com Deus nos apoiando na própria fidelidade de Deus, na própria misericórdia de Deus. Contando com as nossas forças, nós seremos sempre infiéis. E é aqui que eu termino falando então do braseiro fumegante e dessa pequena tocha de fogo. O braseiro fumegante é Deus, como no Sinai. Deus se apresenta no Sinai com trovões, com fogo, quando ele se apresenta a Moisés. Ou seja, a revelação, Deus que é o grande braseiro fumegante, é o fogo abrasador, o fogo com grandes sinais. Agora, o que é uma tocha? A tocha também é fogo, mas é uma manifestação mais discreta, mais humana. Então essa tocha aqui representa, é um anúncio de Deus que viria até nós em Jesus. Jesus se compromete, Jesus é essa pequena tocha que não é como um braseiro fumegante, porque assume a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Então essa pequena tocha já é o anúncio da vinda de Jesus na carne, na limitação do homem. Então é o anúncio de Deus que virá até nós em Jesus Cristo. Jesus se compromete no nosso lugar, pronto para carregar o peso das nossas infidelidades. Então ele morre para que nós não sejamos cortados pelo meio. Então todo o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus que é desfigurado na cruz, Jesus que assume o nosso pecado, é o cordeiro sacrificado, é o cordeiro cortado no meio, o coração cortado no meio, de onde jorra água e sangue. Jesus sofreu no nosso lugar a sorte da nossa infidelidade. Olha que beleza. Deus, sabendo que nós seríamos incapazes de permanecer fiéis na aliança com Ele, e sabendo que nós seríamos esquartejados, que a sorte dos animais cairia sobre nós, o que Ele faz? Ele se engaja por Ele como uma tocha que passa no meio dos animais. Como uma tocha não, como um braseiro fumegante. E Ele envia o seu Filho, que se engaja no nosso lugar, que faz aliança com o próprio Deus, com o Pai no nosso lugar, e sofre na sua carne, sofre no seu corpo o preço das nossas infidelidades. Sofre no seu corpo a sorte das nossas infidelidades, para que a aliança com Deus seja eterna em nossas vidas. Então, nós só somos fiéis à aliança com Deus na pessoa de Jesus. Nós só somos fiéis à aliança, ao pacto com Deus, através de Jesus, por Ele, com Ele. Por isso que hoje na transfiguração nós contemplamos Jesus na cruz e que antecipa a sua ressurreição através da sua transfiguração para dizer aos apóstolos: vocês só serão fiéis à aliança com o Pai em mim, através de mim e comigo. Porque Jesus é essa tocha que se engaja no nosso lugar. A tocha mais discreta, mais humana, que assume as nossas infidelidades para que nós não soframos a sorte que cairia
que caiu sobre os animais e que cairia sobre nós devido às nossas infidelidades. Na transfiguração de Jesus, nós contemplamos toda a vitória de Jesus na sua paixão, morte e ressurreição, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre o pecado, antecipada na vida dos discípulos para mostrar: assim vocês serão se ouvirem o Filho de Deus e nele forem fiéis à aliança com o Pai. Que o Senhor nos dê o desejo de vivermos uma vida transfigurada nesta aliança que Deus faz com Abraão, nessa aliança que Deus faz conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.